Pessoal, vamos fazer mais um vídeo da nossa série sobre bugs do Bitcoin. Se você está chegando no canal aqui agora, a gente está fazendo aqui uma série mostrando cada CVE da história do Bitcoin. São bugs que já aconteceram no passado, tá? Já foram resolvidos, não representam problemas para o Bitcoin agora, mas a gente está revendo esses bugs justamente para entender o que aconteceu, o que foi o bug, como é que ele foi consertado, se deu algum problema, não deu problema. Enfim, é um aprendizado interessante para nós desenvolvedores interessados em segurança da informação, porque a gente vendo os bugs que aconteceram ali, a gente pode tirar lições para evitar que esses bugs aconteçam no nosso código. E além disso, todos nós aqui somos muito interessados em Bitcoin, então a gente quer ver como é que o Bitcoin se tornou o que ele é hoje, uma ferramenta extraordinária, como todo software. Ele teve problemas ao longo do tempo, teve bugs ao longo do tempo, ainda terá bugs no futuro. Nenhum software está livre de ter problemas, mas é muito interessante a gente ver como foi forte a resiliência do Bitcoin. Como mesmo tendo bugs severos, ele se recuperou, funcionou e continua funcionando muito bem desde então. É óbvio para todo mundo que os bugs do Bitcoin não afetam a credibilidade dele, porque se hoje em dia alguém conseguisse fazer um roubo, tirar Bitcoin de outra pessoa e coisa e tal, através de um erro no código, certamente teria gente explorando isso. E o que a gente vê é o Bitcoin funcionando, ganhando cada vez mais adesão, funcionando cada vez melhor, né? Mas lógico, é importante a gente entender essa história e também vendo esses bugs a gente consegue entender melhor como funciona o Bitcoin, né? A gente já fez vários bugs aqui, começamos lá no 5137 de 2010, quando o Bitcoin ainda não valia nada, valia centavos de dólar ainda, era um negócio experimental, poucas pessoas usando. Estamos agora vamos ver hoje o 2459, que é um bug de 2012. O Bitcoin ainda valia pouco, mas já estava um pouco mais parecido com o que é hoje. Valia alguns poucos dólares, mas já tinha exchange, já tinha gente de fora usando, já tinha algumas notícias em alguns lugares, muito pouco ainda. Ele começou a ficar mais conhecido do público em 2013 e, lógico, só mais adiante realmente que ganhou mais adesão, né? Então vamos entender o que é esse CVE 2012-2459, que aconteceu então no dia 14 de maio de 2012. Ele foi corrigido, tá? Isso aqui foi a correção dele. A descrição dele aqui no CVE é uma vulnerabilidade não especificada no Bitcoin até a versão 0.6.2 permite atacantes remotos que causem um denial of service, uma negação de serviço na blockchain, gerando números incorretos de blocos, através da exploração de uma falha no Bitcoin, no protocolo do Bitcoin de registro de blocos. Não fala muita coisa aqui, né? A gente vai entender direitinho por que não fala muita coisa, porque era um problema sério que não foi explorado. Então, se esse tipo de coisa tivesse sido explorado por um atacante, e lembra, em 2012, como eu falei, já não era mais só aquele grupinho de pesquisadores, entusiastas, já tinha um monte de gente de fora, inclusive, pode-se imaginar, já tinha gente que era contrária ao Bitcoin naquela época, então havia incentivo para alguém desmerecer a moeda por qualquer motivo. Então um bug desse aqui era um bug sério, porque o que ele causava? Você conseguia gerar dois blocos com a mesma Merkle Root. A gente vai entender o que é a Merkle Root e com isso você invalidava um desses blocos dependendo de qual que ele chegou, em ordem que ele chegou no nodo. Então, conforme chegou um bloco primeiro, o outro ia ser inválido. Chegou o outro primeiro, o primeiro ia ser inválido, isso causaria inúmeros forks na rede e poderia causar realmente o fim do protocolo, ou seja, não ia funcionar mais o protocolo do Bitcoin, justamente porque você teria inúmeros forks na rede do Bitcoin em virtude disso, né? Então, vamos entender aqui como é que a coisa aconteceu. Nesse momento aqui, o Gavin Anderson, né, que é um dos desenvolvedores do Bitcoin, ele está falando no dia 14 de maio de 2012, que olha só, a gente já vinha falando para as principais exchanges, para os mineradores e coisa e tal, para eles atualizarem o Bitcoin sem dar maiores detalhes, porque eles queriam justamente evitar que alguém avacalhasse o Bitcoin nesse meio tempo. Bastaria você produzir um bloco, você teria que ser um minerador, mas um minerador que quisesse sacanear o sistema, ele produziria esse bloco com a Merkle Root maceteada, dispararia esse bloco para vários lugares, e isso causaria inúmeros forks a partir dali na rede do Bitcoin, gerando esse problema, né? Ele explicou aqui como é que era o problema, pode ser explorado para, de forma severa, destruir a rede do Bitcoin, é uma vulnerabilidade crítica,
e eles encorajam todo mundo para atualizar para a última versão 0.6.2. No que eles atualizaram a maior parte das exchanges e das mineradoras, a chance desse problema ser explorado ficou muito pequena, porque, como eu falei, esse bloco teria que ser gerado numa mineradora. É um bloco com um problema que seria gerado numa mineradora. Mas é importante também as pessoas atualizarem os seus nodos, porque dessa forma você tem a prevenção de qualquer outro problema no futuro, né? Ou seja, quem ainda não tinha atualizado para 0.6.2 continuava vulnerável a esse tipo de problema, né? Como é que funcionaria esse tipo de coisa? Para entender como é que seria esse ataque, qual foi o problema, que ele botou a mensagem aqui, ele botou a assinatura PGP dele, justamente para garantir que era ele mesmo falando isso, né? E, bom, aí aqui é a discussão em cima disso daí. Não tem grandes informações adicionais nesse bug. Hash collisions, block hash collisions, podem ser feitas por duplicação de transações na Merkle Tree. Então aqui a gente já tem a primeira informação de que isso daqui é um problema com a Merkle Tree. Vamos aproveitar esse bug para entender o que é a Merkle Tree, que é usada não só no Bitcoin, mas praticamente todas as demais criptomoedas, né? E vale a pena a gente entender isso aqui, né? Vamos começar vendo aqui como é que é a estrutura do bloco do Bitcoin, né? O bloco do Bitcoin, vocês sabem, cada bloco de Bitcoin ele é uma confirmação de um determinado número de transações ordenado. Então a grande função do bloco é ordenar as transações. Ele é gerado de forma que ele atenda ao protocolo por um minerador qualquer. Como é que o minerador faz? Ele tem que gerar essa estrutura aqui, ó, que tem o seguinte: a versão do bloco, atualmente a versão é 4, na época a versão era 2. O hash do bloco anterior, acho que aqui tem um exemplo melhor aqui, ó. A versão do bloco, a versão 2 nesse caso aqui, o hash do header do bloco anterior tem a Merkle root, que é justamente onde estava o ataque nesse caso. Vamos entender exatamente o que é isso daqui. Aí tem mais uma coisa aqui, que é o tempo, né, da mineração, o target, isso aqui tudo é coisa gerada pelo algoritmo. E aqui é o nonce. O que é o nonce? O nonce a gente já falou em outros vídeos, é um número que vai permitir que todo esse conjunto de informações tenha um hash que tem um determinado número de zeros no início. Lembra? A mineração do bloco consiste em um minerador conseguir gerar um bloco que a estrutura dele tenha um determinado número de zeros no início. Isso é o desafio. É para isso que tem aquelas maquininhas todas que vocês veem nas minerações, aquelas maquininhas próprias para calcular hash 2, porque a única forma de se chegar a isso é você definir esses números todos aqui e ficar mudando o nonce até chegar num nonce que tenha o número de zeros adequados no início do hash, né? E a dificuldade do Bitcoin hoje em dia já está tão alta que nem o nonce é suficiente. Muitas vezes os mineradores mudam a própria Merkle root, podem mudar a Merkle root. Como é que eles fazem para alterar isso, esse tipo de coisa? É importante a gente entender o que é isso daí. Lembra, isso daqui é o cabeçalho do bloco, é o header do bloco, né? Depois disso daqui, o bloco em si, ele contém todas as transações. Aquele monte de transações que a gente já viu que tem uma estrutura própria, com o script sign, script pub key, aquelas informações todas ali, que é uma transação do Bitcoin. Exatamente o que é esse Merkle root? Esse Merkle root é justamente uma garantia de segurança das transações, porque lembra, o bloco vai ter esse cabeçalho aqui e depois vai seguir ele uma série de transações. São as transações que estão naquele bloco. Como garantir que essas transações não foram adulteradas? Bem, você poderia calcular simplesmente um hash dessas transações todas e colocar aqui no header, né? Muito simples. O hash, vocês sabem, é uma função que pega um número qualquer de dados, qualquer tamanho de dados, e vai gerar um dado de 256 bits, né? O hash 256, no caso que é usado pelo Bitcoin. Existem hashes que geram resultados maiores. Mas enfim, você poderia fazer só isso, pegar o hash de todas as transações e botar aqui no cabeçalho. Você tem a garantia de que aquelas transações não podem ser adulteradas. Por que usar uma Merkle root? O que é uma Merkle root? É uma forma de você fazer esse mesmo hash, só que ao invés de você fazer esse hash de todas as transações, para garantir que nenhuma delas foi adulterada, você faz o hash em uma árvore, de forma que se houver uma adulteração, fica fácil você saber. Você gasta pouco poder computacional para descobrir qual transação foi adulterada naquele controle ali. Então, na prática, para quem está só vendo no dia a dia, garantir que não tem nenhuma alteração nas transações, poderia ser um hash normal de todo o conjunto de transações, de toda a tripa de transações. Não teria dificuldade nenhuma. Mas como você quer fazer um negócio mais elegante, uma coisa que permita você identificar o problema, você usa justamente, ao invés de um hash de todas as transações que viriam depois aqui, você faz um hash
usa uma Merkle Tree, né? Merkle Tree é algo que foi criado pelo próprio cara que inventou o hash, tá? Como é que era o nome dele? Ralph Merkle. Foi também quem inventou, em 1987, um paper sobre essa questão de hash, coisa e tal. E qual que é a ideia do Merkle Tree? É que você tem um conjunto de transações aqui, você tem no caso a TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, no caso são 8 transações, e você quer garantir que nenhuma delas foi adulterada. Como eu falei, você podia fazer simplesmente aplicar um hash sobre todas elas, você teria um hash, se alguma foi alterada ali, o hash já falhou, já não funciona, mas aí você não sabe qual que foi alterada. Qualquer uma delas poderia ser alterada e você já teria essa falha, né? Agora, como é que funciona aqui o Merkle Tree? Você pega o hash de cada transação, então você tem a transação A, B, C, D, E até H, tem também o hash de A, B, C, né, até o hash da transação H. Aí você calcula o hash dessas duas aqui e você obtém o hash de A e B. Depois você calcula também o hash de C e D, E e F, G, H. A partir daqui você calcula o hash dessas duas aqui e você tem A, B, C, D e A, E, F, G, H. E finalmente no final você tem um hash dessas duas que vai ser o hash da coisa toda. Isso daqui é o Merkle Top, que é o hash final do bloco. Por que ele é melhor do que simplesmente você pegar o hash de todas as transações? Como eu falei, você consegue agora pegar cada transação, calcular o hash dela, reconstruir essa árvore e você vai descobrir em que ponto está o erro, porque vai ser o ponto que vai começar a falhar. Você vai ver que se você pegar a sua transação com falhas, né, que foi adulterada, você vai ver que ou o H de ABCD falhou, ou o H de EFGH falhou. Aí você então já sabe que se o erro está na primeira parte ou na segunda parte. Aí você continua assim até que você vai descobrir qual é o hash que efetivamente está diferente, qual é a transação que foi adulterada naquele bloco. Então é só essa vantagem. Não é uma vantagem enorme, mas é um negócio interessante, porque você descobre qual transação que foi adulterada num grupo de transações naquele bloco, né? Qual que é o problema dessa árvore? Você repara que a árvore Merkle, ela funciona justamente, como eu disse, é uma árvore, né? Sempre de 2 em 2 que você vai subindo. Qual que é o problema? Aqui você tem 8 transações. E se você tivesse 9, como é que você faria? Ou melhor, para ficar mais simples, se você tivesse 5 transações aqui. Repara, se fosse 4, é lógico, a árvore Merkle seria menor, seria só esse pedacinho aqui, aqui já seria o Merkle Root, 4 transações. Mas se tiver 5 transações, como é que você corrige isso? Porque você não tem o que você vai complementar aqui no final, né? Então, qual que é a proposta desse tipo de coisa? Você repete as últimas transações. Então, por exemplo, vamos supor que você tivesse aqui uma transação, 6 transações nesse bloco. Essa segunda parte aqui seria a cópia dessas transações aqui. Então, assim, para calcular o Merkle Root, você duplicaria o hash dessas transações para cá. Então, esse hash daqui seria igual a esse daqui. Aqui seria um outro hash, porque é a computação dos outros dois. Então, você teria essa informação com qualquer número de hash. Se você tivesse 9, você teria que criar toda uma nova árvore aqui, com mais um nível aqui nesse cálculo, e duplicar um monte de coisa para poder chegar lá em cima com um Merkle Root válido. Este é o algoritmo para você garantir isso daí, né? Para quem está acostumado com criptografia, sabe que padding é um problema sério em criptografia. Você não pode simplesmente botar 0,00000 aqui, porque aí você avacalha toda a criptografia. Não pode fazer esse tipo de coisa. Você não pode botar padding com 0 no final. Não é o recomendado. Em algumas situações até pode, tá? Mas não é o recomendado no final. Então você tem uma série de estratégias de padding. E a estratégia de padding da Merkle Root é justamente replicar as últimas transações para complementar isso daí. Vamos dar uma olhada no código aqui. Repara que ele fala especificamente na parte, no arquivo merkle.cpp, como você pode imaginar, calcula o Merkle. Ele fala, olha só, se você está estudando isso daqui porque está aprendendo sobre cripto, ou está desenhando uma nova criptomoeda, tenha cuidado que o algoritmo da Merkle Tree tem uma falha de segurança crítica relativa a transações duplicadas. Justamente o CVE que a gente está estudando, o 2459, né? E aqui ele dá exatamente o exemplo que eu falei. Ó, você tem só 6 transações no seu bloco. O que ele faz, pelo algoritmo da Merkle Tree, ele duplica isso daqui. Então, ok. Como é que você teria, qual que seria a coisa correta neste caso? Você teria um cabeçalho com esse A aqui de valor, mas o bloco em si, ele só vai ter 6 transações. Só tem 6 transações nesse bloco. Não tem mais do que 6. A duplicação é só no cálculo da Merkle Tree. O que eles identificaram nesse caso é justamente que um atacante malicioso poderia criar 2 blocos válidos, como a Merkle Tree. Lembra que o cálculo do hash é justamente com o hash do cabeçalho, que tem que ter
determinado número de zeros. Então, se a Merkle Tree for a mesma, não importa se tem 6 blocos ou se tem 8 blocos naquela transação, a solução está feita. Aí imagina o seguinte, um minerador minerou um novo bloco com 6 transações. Ele bota 6 transações com aquela Merkle Tree e dispara esse bloco por um determinado número de nodes do Bitcoin. Pega o mesmo bloco, calcula o bloco, só que agora ele coloca 8 transações. As últimas 2 transações, ele duplica a transação na lista do bloco, como se fosse feita aquela transação 2 vezes. Em tese, você pode. Você tinha 10 Bitcoins, você fez uma transação liberando um Bitcoin. Se você duplicar aquela transação, você está liberando um Bitcoin 2 vezes para a mesma pessoa. Em tese, são transações válidas. Qual que é o problema disso? Você tem agora um bloco em que você gasta só um Bitcoin e outro bloco que você gasta 2 Bitcoins, porque está a mesma transação duplicada. E o pior, como essas duas coisas têm o mesmo Merkle Root, vai ter os nodos que pegaram o primeiro bloco com 2 transações vão ver uma coisa, os nodos que pegaram um bloco com uma transação só vão ver a mesma coisa e um vai recusar o bloco do outro, porque dá o mesmo hash, mas tem um número diferente de transações. Então, ou seja, você criou um fork na rede do Bitcoin com base em um bloco minerado indevidamente, né, sem correção disso daí. Um bloco maliciosamente minerado, né? Então o que ele fala aqui, depois disso daqui, da primeira, você manda a lista de transação só com 6 transações e a outra com a lista de transação com 8 transações, duplicando as 2 últimas. No final das contas, você vai ter o problema, que é justamente o CVE 2459. Um minerador malicioso consegue sacanear o Bitcoin inteiro, porque libera esses blocos e gera um fork. Cada vez que ele libera esse tipo de bloco, ele gera fork na rede, e gera problema na rede devido a esse algoritmo do Merkle. E aí, como é que ele faz para resolver esse problema? Ele inclui justamente aqui o chamado a verificação do Merkle Tree Malleability, ou seja, ele checa se tem duplicidade de transações na conta da Merkle Tree e descarta essas já na lista de transações, de forma que se ele identificar que tem esse problema, ele marca como transações duplicadas. Ele identificou que naquele bloco tinha a duplicação você faz no cálculo da Merkle Tree, mas a lista de transações é só as transações de verdade. Se o cara foi lá e botou transação duplicada na lista, tá errado, o cálculo do Merkle tá errado, ele detecta isso daqui e dá o erro dizendo justamente que tem transação duplicada naquele bloco, né? Então repara que é um problema que tem várias correções aqui ao longo do código, na verdade 2 correções aqui, mas basicamente é essa a ideia. O que ele faz é justamente evitar esse problema da Merkle Tree, que é um problema intrínseco da Merkle Tree no blockchain do Bitcoin, né? Esse problema foi resolvido já, foi corrigido, como você pode ver, nunca foi explorado, felizmente. Se tivesse sido explorado, teria gerado soft forks na rede, que seria um problema, não seria um problema muito sério, porque, né, enfim, mas seria um problema, e no final das contas, felizmente não foi explorado, foi corrigido. E a gente pode aprender com esse tipo de coisa aqui. A lição que eu tiro disso daqui é sobre a importância de implementar algoritmos de criptografia da forma correta. Isso é um problema que eu já vi em muito programa por aí. Quando eu vou avaliar a segurança de programa, o pessoal acha que, não, vou fazer uma criptografia aqui. Olha só, tem um pacote aqui, crypto.encrypt, passo dado aqui, pronto. Não, não é tão simples assim. Você tem que ver qual é o modo de criptografia, você tem que entender como é que você vai preencher o seu vetor de inicialização, o seu IV. Você tem que checar como é que você faz o padding dos dados. Não pode botar 0 no final do padding para complementar o tamanho do bloco. O pior, eu já vi gente implementando sem fazer o padding. Ou seja, tá pegando, a criptografia está chegando ali, está pegando dado aleatório depois do final do seu dado. Enfim, é uma coisa que realmente é complicado. Criptografia não é algo simples de implementar. Dá uma estudada. Vai implementar uma criptografia com IDEA, com EADS, AES, qualquer algoritmo que for, dá uma lida no algoritmo. Tem um monte de detalhe, tem modos de criptografia, SR, CBC, PCBC, tem um monte de modos de criptografia. Você precisa entender o que é isso para saber fazer um vetor de inicialização correto, como é que você faz para garantir uma criptografia de fato segura. Então, é lógico, é ótimo que já tenha pacotes com os algoritmos de criptografia implementados, mas não é só... desenvolvedores têm essa característica. Você vê que a função está ali pronta, não, é só chamar a função, né? Tá tudo ali, né? Não, criptografia é algo complexo. E é o caso aqui da Merkle Tree, que também é um dispositivo criptográfico. Hash não deixa de ser uma forma de criptografia, é criptografia de mão única.
Mas da mesma forma, você vê, tem cuidados com a questão do padding, do que você acrescenta de dados no final da informação que você quer criptografar.